Olá, meu nome é Sinara Aline de Freitas e juntamente com as professoras Cleusa Rezende Macedo e Helena de Ornella Sevieri Pereira, construímos o presente trabalho intitulado Inclusão Escolar e Capacitismo. Começamos a falar sobre a inclusão escolar, que é um tema de grande relevância nos estudos em educação, porque ela tem como foco a busca pela garantia de participação e igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independente das suas características ou especificidades. Nesse âmbito, a gente encontra também a questão do capacitismo, que se refere à discriminação contra pessoas com deficiência, que muitas das vezes ainda são vistas como inferiores ou incapazes de realizar determinadas atividades. Esse trabalho traz um recorte da dissertação de mestrado, o processo de construção da identidade docente, no contexto da educação inclusiva, que foi uma pesquisa de caráter empírico e que teve como principal objetivo compreender os aspectos presentes no desenvolvimento profissional do professor, que atua no ensino regular com alunos públicos da educação especial. Essa pesquisa foi realizada em parceria com um grupo de 8 professores, regentes da Rede Pública de Ensino de Uberaba, Minas Gerais, durante o ano de 2021. Os dados foram construídos mediante entrevistas de história de vida e, posteriormente, na realização de um grupo focal. As entrevistas foram gravadas e transcritas, sendo posteriormente submetidas ao processo de análise de conteúdo. Então, neste recorte, a gente apresenta fragmentos de uma das características, das categorias que emergiram das narrativas dos professores. A categoria é Inclusão Escolar e Capacitismo. Como resultados, observa-se que parte dos participantes da pesquisa trazem conceitos capacitistas em suas falas, como concepções de incapacidade, incluir por obrigação as pessoas com deficiência e até mesmo discriminação contra essas pessoas. Essas concepções se contrapõem aos princípios da educação inclusiva, que se baseia principalmente na ideia de que a escola deve ser principalmente um lugar de aprendizagem e desenvolvimento, e rejeita todas as formas de discriminação e separação. Eu trago aqui um quadro com conceitos capacitistas presentes nas falas dos participantes. Nessa primeira coluna, a gente tem o nome dos participantes, em uma segunda coluna, as concepções presentes nas falas e aqui exemplos dessas narrativas. Então, em uma primeira concepção de incapacidade, a gente vê que a professora Helena nos fala: eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a educação inclusiva é respeitar o limite de aprendizado também dessa criança, desse jovem, e como ele vai adquirir conhecimento, como é que ele vai reter conhecimento. Então, ele está numa escola inclusiva, ele tem que se adequar numa normalidade suposta para seguir, dando a ele suporte para a deficiência que ele tenha física, mas também cognitiva. Não tem como esse menino aprender da mesma forma que os outros. Então, a gente vê que a professora ressalta que essa pessoa com deficiência, ela que tem que se adaptar ao sistema educacional. O que se contrapõe ao princípio de inclusão, que coloca como uma de suas bases a inclusão incondicional, ou seja, que a escola que tem que se preparar para receber esse aluno, e não o contrário, né? Então, não é ele que tem que se adaptar ao sistema, mas a escola que precisa buscar mecanismos e recursos para que ele tenha acesso ao aprendizado.
E uma outra questão que ela coloca é que não tem como esse menino, entre aspas, aprender da mesma forma que os outros. Então, de uma maneira geral, ela coloca que por ele ter uma deficiência, ele não poderia aprender como as outras crianças, né? E aí revela uma concepção de incapacidade. Nesse recorte, a gente vai se referir nesse sentido. Você fala, com certeza, ela poderia ser aprofundada em outras concepções, mas nesse momento a gente vai ressaltar a questão da concepção capacitista dentro da fala, né? As outras professoras também colocam a questão de incluir por obrigação. A professora Daniela ressalta na sua entrevista individual a seguinte fala: tem que lidar com todo esse grupo todo o tempo e ainda acrescenta um aluno ali com alguma necessidade especial. Como que você consegue dar a atenção que esse menino precisa? Acho que a gente não tem paciência nem qualificação para isso. Para a gente é um peso a mais. É triste falar isso, mas é assim que a gente sente. Então, nós verificamos também nesse momento, né, a questão do peso que essa professora coloca em estar com um aluno com deficiência dentro da sua sala de aula e que, na verdade, vem como uma obrigação do sistema, uma obrigação das políticas, uma obrigação social, mas não realmente como algo que ela gostaria de estar realmente trabalhando, né? Um público que ela realmente gostaria de ter nas suas aulas. E isso revela, com certeza, um conceito capacitista, né? A partir das análises que a gente fez dentro das referências, né? Com articulação ao referencial teórico. Então, um trabalho em grupo tem sempre esse trabalho em grupo. Só um minutinho. Então, no slide anterior, nós estávamos vendo as falas das professoras. E a última professora, a professora Helena, coloca a dificuldade dos alunos em perceberem o quanto é importante incluir, que ela tenha dificuldade quando vai apresentar, fazer um trabalho, um seminário, ter que dividir grupos, que esses alunos se sintam à vontade para estar com esse aluno, entender as suas especificidades e realmente incluir, acolher essa criança que tenha deficiência, esse jovem. Então, a gente vê um outro aspecto dentro dessa categoria, que é a discriminação, que seria muito importante ser trabalhado dentro das escolas, dentro das salas de aula, essa questão do acolher, do entender as especificidades e trabalhar junto com elas, trabalhar junto para que a gente possa ter realmente esse combate ao capacitismo. Então, para que a gente tenha um desenvolvimento nesse sentido, é preciso adotar uma abordagem que considere as necessidades e habilidades de cada pessoa, oferecendo os recursos e necessidades para que elas possam participar plenamente da sociedade. Isso pode envolver desde a implementação de medidas de acessibilidade física e tecnológica, a promoção de uma cultura mais inclusiva e respeitosa. Além disso, é importante ouvir e respeitar a voz das pessoas com deficiência, envolvendo-as em processos de tomada de decisão e permitindo que elas tenham um papel ativo na definição de políticas e práticas inclusivas. Somente através da colaboração e do respeito mútuo é possível construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva e livre de preconceitos. Mediante sua relevância, conclui-se que esta é uma área que demanda mais pesquisas e publicações.
E nesse período histórico, entendemos que o processo de inclusão vai além das medidas de adaptação física ou tecnológica, porque envolve a construção dessa cultura inclusiva que valoriza e respeita a diversidade. Então, isso requer também a conscientização e a eliminação de estereótipos e preconceitos arraigados, ampliando um olhar para as habilidades e as necessidades das pessoas com deficiência. Muito obrigada e até a próxima!